cidade na PUC e seu foco de pesquisa também é a diversidade como um todo, como a ênfase no gênero e preconceito. É formadora de Mancala Uelé, é da Secretaria de Educação Municipal de São Paulo, atualmente compõe a equipe de formação da Secretaria de Educação de Diadema, responsável pela diversidade e educação étnico-racial, coordenadora do programa Diadema, de Dandara e Piatã. E é uma honra ter você aqui, é um privilégio para a gente. Muito obrigada, eu espero que vocês todos aproveitem essa experiência. Obrigado. Importante, o quanto foi importante esse marco, esse abril de 2003 e para os dias atuais. Toda essa pluralidade, quanto ela é necessária e quanto nós somos carentes disso. Né? Quando a gente pensa, e eu sempre cito Chimamanda, que é história contada por um único olhar, é o perigo de uma história única. Então eu sempre dou exemplo para alunos, para professores, acontece alguma coisa, eu entro na sua casa, eu entro na sua casa, tomo posse da sua casa, da forma que eu quiser, faço o que eu quiser na sua casa, chamo quem eu quiser, e na hora de contar a história, contar o que aconteceu, eu conto. Só eu conto, não se escuta mais ninguém. E foi isso que tem acontecido até os dias atuais. Infelizmente, minha base, a base de todos vocês, nós temos ainda um currículo ainda extremamente eurocêntrico, a nossa base ainda é eurocêntrica, mas um passinho devagarzinho está mudando e vamos correr atrás do prejuízo. A Mancala ela entra como uma grande estratégia da gente trazer toda a história e cultura afro para dentro da escola de uma forma lúdica. Quando eu falo de uma forma lúdica, parece que, nossa, mas você só vai com brincadeira, só com isso. Não, é simplesmente, eu brinco e falo que é o cavalinho de Troia. É o cavalinho de Troia. É um detalhezinho que eu vou colocando sobre os jogos, traz uma questão matemática muito importante, traz um aproveitamento matemático muito rico, e eu vou entrando. Só que através disso eu vou puxando toda a história, vou puxando toda a cultura, e quando você vê, a criança, o adolescente, o adulto está envolvido e está conhecendo e quer conhecer cada vez. E conseguimos implantar dentro do currículo de Diadema 1 hora semanal de aula com um especialista étnico-racial. Então todas as crianças do ensino fundamental de 1º a 5º ano têm 1 hora por semana, assim como tem educação física 2 vezes por semana, arte 2 vezes por semana, tem estudos étnico-raciais 1 vez por semana. É pouco 1 vez por semana? É, mas considera-se um grande avanço o que nós conseguimos implantar, trazendo a obrigatoriedade de 1/3 de jornada do professor. Aproveitou isso, opa, pera um pouquinho, vamos fazer uma substituição nessa aqui na parte de história, coloca esse aqui. E os professores atuam, professores do Dandara e Piatã, são os professores designados do Dandara. Eles passam por um processo seletivo, iniciam com as crianças, mas eles ficam com as crianças 4 vezes na semana. 1 vez na semana são formações, eles se encontram um grupo de estudo, onde tem todo o planejamento e todos seguem da mesma forma. Na educação infantil, na EJA, está chegando também, mas num formato um pouquinho diferente. E eu trouxe um pouquinho disso, da minha experiência como formador, certa vez em 2015, chegou para mim o convite da Prefeitura de São Paulo, iam formar lá, eles têm um projeto Jogos de Tabuleiro, como forma de decolonizar o currículo através dos jogos de tabuleiro. Então lá se trabalha com o jogo da onça, com a mancala, com o go e com o xadrez. E olha, a gente vai começar com a mancala, não sei o que, vem compor a equipe, vamos... Mas eu não entendo nada de mancala, não, mas vem. E aí fui, aí me apaixonei, gente. E aí vocês vão ver que eu espero que o bichinho da mancala e do jogo, não é o caso do jogo da onça, mas da mancala, pique em vocês, porque é muito bacana, eu sou apaixonada pelo jogo. Acabando de completar a minha propaganda, um dos instrumentos que a gente usa no Diadema de Dandara e Piatã, todas as escolas receberam um baú, que nós chamamos de Tesouros de Dandara e Piatã. Nesse baú, é um baú gigante, toda a escola recebeu, tem 98 títulos afro-indígenas, tem tabuleiros de mancala, tem tabuleiros de jogo da onça, tem uma base, uma lousa imantada para o professor atuar da aula para facilitar para eles. Tem bonecas, tem mapas,
tem mapa da diáspora africana, tem mapa do Brasil indígena, tem mapa dos valores civilizatórios, mapa da África, tecidos, vocês vão ver depois a relação que tem da Mancala com os tecidos, é muito importante essa questão dos tecidos. Enfim, é mais um instrumento, mais um objeto para uso. Para além da justiça social, tem uma contrapartida, que é essa pluralidade. E é essa pluralidade que faz com que iniciativas como essa aconteçam, porque justamente que, como nós sempre defendemos que a discussão da questão racial no Brasil não é uma questão de desrespeito aos negros, apenas diz respeito à sociedade como um todo, assim como a questão das mulheres não diz respeito às mulheres somente, diz respeito à sociedade como um todo, é muito importante e é extremamente positivo que pessoas não negras incorporem este tipo de pensamento, incorporem essa visão mais plural, mais ampla e nas suas atividades acadêmicas desenvolvam esse tipo de atividade. Então essa iniciativa que a professora Ana Paula faz, aqui e os demais colegas têm, é resultado, na minha compreensão, dessa construção como uma construção coletiva e do convencimento do conjunto da sociedade. Esse é um tecido quentê. O quentê é um tecido também da palavra, né? Então, tudo isso aqui é palavra. Então, o jogo é palavra. Eu esqueci de trazer pesos de pesar ouro para que vocês vissem o complexo cultural de uma mesma região. Então, você tem peso de pesar ouro, que são provérbios, né? E são usados mesmo para pesar ouro, né? Mas eles são provérbios. Quando nós pegamos aqui também, você tem uma história contada aqui. Então, não foi esculpido aleatoriamente. Então, a história é contada. Então, e esculpir, aqui nós entendemos, depois o mundo foi entendendo como arte africana, desde que aquela primeira máscara foi vendida por 3 milhões de dólares, uma máscara, pronto, aí a arte africana ganhou um outro valor no mercado mundial, né? Passou a ser algo extremamente importante, não é? Quando não era tratado, e a própria sociedade africana não trata como arte, ela trata como um embelezamento que você faz no cotidiano. Então, quase todo o cotidiano, tudo aquilo que você usa no cotidiano, foi esculpido, né? E nunca é assinado, então você não sabe quem esculpiu. Quando você está em uma aldeia, então você pode ter alguém daquela aldeia que é responsável por isso, já que nas aldeias você tem os papéis sociais. Então você tem o ferreiro, você tem... não é que tenha alguém que faça isso, muitas vezes é o ferreiro que faz isso. Porque a nossa ideia de ferreiro é de alguém que faz ferradura de cavalo, por exemplo, né? Ou faz ferramentas. O ferreiro, né, a sociedade, ele tem, entre outras funções, fazer a circuncisão dos meninos. É o ferreiro que faz a circuncisão. É o ferreiro que tem a última palavra em determinadas situações, em situações de conflito. Então, são outros papéis. A tradução literal de ferreiro, aí você associa com algo do Ocidente... Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, pode, claro. Quando você fala que esse tecido da palavra, é porque tem uma mensagem, esses diferentes padrões significam alguma coisa? Legal, exatamente isso. Acho que a primeira coisa, depois se vocês quiserem eu mando um texto para vocês, o Ampateba, que foi aquele que se tornou clássico, que é um grande pensador do Mali, depois vai ser representante, vai trabalhar na Unesco, vai ser um dos representantes, vai trabalhar no História Geral da África, para a produção do História Geral da África. Ele tem uma frase que se tornou clássica e as pessoas às vezes pensam nele só por essa frase, mas tem um livro traduzido dele, que inclusive fomos nós que traduzimos e publicamos, que o título do livro é Anculé, o Menino Fula. Se vocês quiserem, leiam, porque é brilhante, porque ele vai falar da infância, da infância, não é um livro sociológico, ele está falando da sua própria infância enquanto uma criança no Mali, né? Mas a frase clássica dele na África, todo velho que morre é uma biblioteca que se queima, né? Então essa é a frase clássica dele, que ele disse no momento em uma das reuniões da Unesco, das assembleias da Unesco, né? E ele se tornou, porque não só lá, em vários cantos do mundo,
E sociedades indígenas também, quando o velho morre, é uma sociedade que é uma biblioteca que se queima. Nós estamos dizendo que tem muito saber ali, né? Então, as sociedades africanas não são ágrafas, ao contrário do que as pessoas vivem dizendo, né? As sociedades africanas são ágrafas, não produziram alfabetos, apenas o Egito produziu. Não, tem inúmeras sociedades africanas que também produziram alfabetos. A diferença é que a transmissão do conhecimento é sempre de boca para ouvido. É isso, numa determinada fase da vida. Então, a cada fase da vida você vai aprender determinadas coisas. Não é como o Google, que tanto faz você ter 10 anos, ter 50 anos, você acessa a informação, né? Então, ele mostra em um dos trabalhos, o Pateba, ele mostra esquematicamente o que é, eu não trouxe mesmo só por uma questão mesmo de não andar com tanta tralha, mas ele mostra a dinâmica de um tear. Os teares africanos, eles não são grandes, os teares africanos são pequenos. Mas quando a gente pega aleatoriamente, a gente diria é um grafismo qualquer. E não é um grafismo qualquer, né? Esse grafismo, ele conta uma história. Esse grafismo você vai encontrar, por exemplo, se vocês assistirem um filme que está no Netflix, o Cavaleiro do Rei, vocês vão ver que tem muito grafismo. Na África do Sul tem muito grafismo. Então, o grafismo indica a sociedade. Então, eu, por exemplo, hoje, quando as pessoas me mostram máscaras, quase sempre, como eu também sou apaixonado por máscaras, eu sei dizer quais são as máscaras da África do Oeste. Por quê? Porque o penteado indica o lugar, né? E o penteado vai indicar várias coisas. Ele vai indicar se no caso de mulher, se é casada, se não é casada, se é viúva, se tem 5 filhos, se tem 10 filhos. Só que a gente olha, o penteado é o penteado. Apenas isso, né? Então, eu comecei a olhar para eles com 2 finalidades. Uma delas foi de conhecer os contos em torno deles. E aí tem algo que vale a pena dentro desse campo da oralidade. Eu trouxe só esse livro aqui, mas tem vários outros. Tem uma passagem nesse livro. Esse livro é Sundiata Keita ou a Epopeia Mandinga. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Conhece aqui, a região que a gente conhece do Mali. O Mali hoje é um país que está passando por grandes problemas, né? Quando vocês ouviram falar da morte do grande líder desse exército mercenário sediado da União Soviética, não existe União Soviética, na Rússia, a União Soviética não existe há bastante tempo, na Rússia, que é esse grupo chamado Wagner, né? Esse grupo Wagner, que para muita gente só aparece agora, eles estão atuando há muito tempo na região do Mali. Muito tempo na região. O Mali é um dos países mais lindos. Eu tenho algumas peças que eu trouxe do Mali. E outras que o professor Sadô, que vocês devem conhecer, da matemática, né? Que é do Mali, trouxe. Né? Ele sabe que eu gosto, sempre que ele diz, estou indo para o Mali, eu falo, Sadô, quando você for ao mercado, que ele sempre vai, veja se você tem alguma peça nova para mim. Aí ele traz. Dessa vez ele trouxe um que eu vou mostrar para vocês aqui, acho que nas fotos, que até hoje eu não descobri que bicho é aquele. Eu acho que o cara estava esculpindo uma coisa, foi tomar café, voltou e resolveu fazer outra coisa. Virou um ornitorrinco. Eu falei, não tem nenhum bicho que se pareça. A cabeça é de tartaruga e o rabo parece de um castor, né? Então, mas eu vou fazendo desse jeito. Então, o Mali, a gente tem aqui o grande Império do Mali, que é do século XIII, 1230, que é o momento da unificação de uma grande região que pega mais do que o que hoje nós temos aqui marcado como Mali, né? Então, o Mali foi um império, antes do Mali, o Império do Ghana, que foi outro império importante. Nós estamos acostumados, às vezes, a olhar a África numa perspectiva ocidental e eurocêntrica, como um lugar que nunca se produziu nada de muito interessante, mas nós tivemos grandes civilizações em várias regiões aqui. E essa que eu estou dizendo é exatamente aqui. Vocês devem ter ouvido falar no século XVI, quando o ouro perde o valor no mercado internacional, depois que o imperador do Mali resolve viajar com toneladas de ouro para Meca
E aí o metal perde valor no mundo todo, porque aí os caras colocaram muito ouro no mercado, né? Por quê? Porque estou falando de uma história aqui que é da do momento em que o ouro não saía das Américas para a Europa, né? Todo o ouro que ia para a Europa saía dessa região. Então atravessava o Saara. Então eu estou dizendo tudo isso porque esse atravessar do Saara também é outro dado importante para entender como é que o Aualê vai para outros lugares, né? Porque o Saara nunca foi intransponível. Essa ideia de que o Saara é intransponível, nunca foi intransponível, e não é hoje. As pessoas atravessam o Saara hoje andando, leva meses, né? Mas atravessam andando. Acho que uma das imagens mais lindas que eu guardei na minha vida é da época que tinha voo saindo do Charles de Gaulle na França para a Costa do Marfim, e o voo saía às 11 da manhã. No mês de julho você vê o Saara inteiro limpinho, porque não tem nuvens no mês de julho. Então você consegue ver todos aqueles pequenos povoamentos, né? E a distância entre um e outro, porque também você tem, esses povoamentos estão onde tem recursos hídricos. Então a circulação, o camelo é introduzido no século V, no século VI aqui. Então isso facilitou também os deslocamentos. Então o jogo começa a se deslocar com as pessoas, assim como assim como o inhame se deslocou, assim como todas as frutas se deslocaram, foram levadas para lá e para cá, o jogo é levado também. A minha questão é por que esse jogo é levado? O que ele tem de importante que faz com que as pessoas o levem, né? E aí, uma das importâncias dele, aí depois eu volto para lá, tem um momento que o que acontece? O Sundiata é um herói unificador, mas o Sundiata é um agente do Islã. A gente se apaixona por ele, mas é um agente do Islã. Essa história do século XIII, né, 1230 mais ou menos, não, século XIII, ela é narrada pelos griots. E hoje é reconhecida pela Unesco como um patrimônio imaterial. E hoje já se sabe que não é apenas, não é um mito, é um relato histórico, né? Ou seja, a unificação se dá sim pelo Sundiata. Você desembarca em Bamako, no aeroporto de Bamako, uma das primeiras coisas que você vai ver saindo do aeroporto é um búfalo imenso, é uma búfala imensa, que é a mãe do Sundiata. Então a mãe do Sundiata era chamada de mulher búfalo, né? E aí o mito em torno dele, hoje muito provável, hoje quem estuda o Sundiata chega à conclusão de que ele tinha paralisia, que ele teve paralisia infantil. Isso vai explicar o fato de que ele não andava até por volta dos 7 anos, mas a história toda em torno dele mostra o papel importante que ele teve enquanto tanto um herói unificador como um grande imperador. Jata é leão, né? Então ele foi um imperador que reinou por anos e unificou toda uma região, né? Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso, mas qual é a importância aqui? Quando ele nasce, quando o Sundiata nasce, tem um problema político e, num determinado momento, a família dele é obrigada a migrar. Então sai ele, a mãe, ou a mãe, ele, o pai já estava morto, então você tem uma questão de sucessão política, então ele é obrigado a migrar. E esse livro fala então da epopeia. Mandinga é malinquê, a gente chama de mandinga aqui, né? Porque mandinga é a língua falada, a gente é língua mandinga ou língua malinquê. Aqui no Brasil, mandinga parece coisa de feitiçaria, mas que está associada à presença de escravizados, pessoas escravizadas que falavam árabe e que chegaram aqui, eram negros e falavam árabe e andavam com os gri-gri, que vocês devem conhecer, umas bolsinhas que a gente põe com algumas orações aqui dentro, que chama gri-gri. Então é daí que vem a associar mandinga à feitiçaria, né? Mas são malinquês, né? Então talvez o mais correto seria a epopeia malinquê aqui, mas na tradução ficou mandinga e não está também não está errado, né? Mas aí ele chega num determinado imperador, e aí o imperador, num determinado momento, quando ele diz que vai embora, tem uma passagem que eu gosto. Ele vai falar para o rei que ele vai embora no dia seguinte. Aí o rei, o
o imperador, não era um imperador, era um rei, de onde ele estava alojado por um tempo, onde ele pediu asilo por um tempo, então ele estava naquele lugar, então ele resolve que está na hora de ir embora com a família. Aí o rei diz assim para ele: senta-te, disse o rei. No meu reino tenho o hábito de convidar meus hóspedes para jogar. Vamos, pois, jogar o Ori. W-O-R-I. Isso aqui. Vamos, pois, jogar o Ori. Mas eu tenho condições pouco comuns. Se eu ganhar, e eu ganharei, eu te mato. E se for... Aí ele diz: e se for eu que ganhar? Disse Jata. Nesse caso, dar-te-ei tudo o que me pedires, mas fica sabendo que eu ganho sempre. Se eu ganhar, só te peço este sabre, disse o Jata, mostrando a arma que ele acabara de manejar. Está certo, disse o rei, tu és seguro de ti. Apanhou a madeira em que estavam cavados os furos do Ori, colocou 4 pedrinhas em cada um dos buracos. Eu começo, disse o rei, tomando as 4 pedras de um buraco. Ele as distribuiu, escandindo as palavras: eu sou imbatível neste jogo. Chamo-me o Rei Exterminador. E Sundiata, tomando as pedras de um buraco, encadeou: mas o ouro é de ontem e eu sou de antes de ontem. Isso é algo interessante. O jogo, quando ele está sendo jogado, é um momento... Essas sociedades têm algo de muito interessante, além de várias... Tem algo de muito interessante. Tudo é interessante, tanto que eu não queria mais voltar para cá. As línguas são tonais e proverbiais. Quanto mais velha a pessoa, mais ela domina a arte dos provérbios. Então, no momento do jogo, que se coloca não é apenas a manipulação das sementes, né? Que tem proverbiais, mas aí o provérbio é a coisa mais importante. Quanto mais velho você é, mais domínio você tem de provérbios. Então, no momento do jogo, o que se coloca para circular não são apenas as sementes. O que se coloca para circular são os aprendizados que sustentam os valores daquela sociedade. Então, quando ele diz... Trabalhar diversas competências envolvidas, né? Exercitar o pensamento estratégico, o aprender a agir, interagir em grupo, se a gente fizer uma análise aí cada vez mais, eu não vou nem apontar o dedo para os nossos estudantes e falar que eles estão perdendo, nós estamos perdendo essa interação em grupo. A cada dia mais difícil trabalhar em grupo. Estou mentindo? Só eu que quero matar os companheiros de equipe, os que trabalham com você, é todo mundo um pouquinho assim, não é? E como a gente vai se tornando cada vez mais intolerante na sociedade do individualismo, né? Aprender a tomar decisões, né? Buscar saídas para situações desafiadoras. Se a gente vai fazendo um paralelo, conforme vai ensinando e vai mostrando tudo isso para o estudante, eles vão pegar. Lembra que eu dei um exemplo aqui do meu aluno de 9º ano, que ao perder uma partida comparou com vida, isso e aquilo. De vez em quando eles soltam algumas assim, você fala: gente, tá dando certo, joguei uma estrelinha no mar, né? Aí da onde vem os jogos? Quando a gente fala um pouquinho sobre decolonização do currículo através dos jogos de tabuleiro, é interessante pensar nessa questão, porque antigamente só o xadrez reinava. E só o xadrez? Por que só o xadrez? Então tem o Go, que é um jogo asiático, tem a Mancala africano e o jogo da Onça indígena, de etnia brasileira e etnia guarani. Só a título de curiosidade. Mancala Lele, Costa do Marfim, e a Cássio falou muita coisa aqui, como ele conhece a Costa do Marfim de cabo a rabo, e tudo que a gente consegue aprender através do jogo da Mancala, e inclusive construir uma identidade. Lembra que é um jogo competitivo, mas como é que ele é cooperativo? Você vai ter um vencedor. Ele é um jogo cooperativo, apesar de ter um vencedor às vezes. Vocês vão ver em alguns momentos a gente jogando que pode ser, e tem um negócio que depois eu trago, são os finais, como é que a gente leva o final de partida, como é que a gente finaliza.
às vezes dá empate. É difícil, mas às vezes dá empate. Se deu empate, tudo certo, começa o jogo de novo e caminha. Se quiser também, se não... Aqui é um exemplo de crianças jogando. Repara que eles estão em cima, ó. Não sei se não dá para ver direito se é um tronco de árvore, um tronco, né? Apoiado com a árvore, mas assim, contato direto com a natureza. Aqui, os homens jogando, e aí é o que o Cássio comentou também. Dependendo do lugar, só os homens jogam, lembra? Dependendo do lugar, as crianças jogam, e assim vai. Aqui também, está em cima de uma madeira. Olha lá as mulheres. Olha o tipo do tabuleiro diferente. Mas elas estão no chão batido, ou seja, contato direto com a natureza. Então, a questão do tecido. Como é que foi assim, tá? Era, né? A questão do tecido, por que quando eu coloquei, quando vocês pegaram os tabuleiros, eu coloquei um tecido? Porque para o africano, o jogar a mancala tem uma relação direta com a natureza. E eles têm uma relação direta com os tecidos, que é parte da natureza. Ou seja, onde você vai ver, se você procurar, você vai ver o pessoal jogando. Ou eu estou no chão, eu estou na grama, eu estou na areia, eu estou em contato com a natureza. Ou eu estou com a madeira. Ou, se eu estou aqui, como aqueles rapazes, eu coloco o tabuleiro aqui, mas o banquinho era de madeira. Eu estou nisso aqui. Eu coloco o tecido. É como se fosse um sinal de respeito para eles, é uma simbologia com relação à natureza. E aí a gente fala um pouquinho dessa questão dos tecidos que o Cássio trouxe muito, essa questão da identidade. Aí você fala assim, mas Vivian, se a gente está aqui na Costa do Marfim, tem um tecido que eles fazem aqui na Costa do Marfim, se eu for ali para Gana, eu não jogo porque tem aquele tecido? Não. Um joga com o outro, não tem problema algum. Mas eles batendo o olho, sabe, que esse tecido é de tal lugar, esse é de Gana, esse é de... E aí vai entendendo, esse é o quente, esse é o bongolã, e assim vai. Só de bater o olho, sabe, da onde é o tecido, que tipo de tecido que é. Madeira. Bem infinita. Tudo, uma agulhinha, um negocinho fininho, a tinta são com elementos da natureza, então assim, é tudo extremamente artesanal. E aí, olha os vestidos. Olha a riqueza, olha os detalhes. E aí toda aquela questão, né? Como a gente... tantas influências que a gente tem, mas quando se pensa nessa questão artesanal, por que o brasileiro, por que a gente não dá valor, o valor que deveria se dar ao artesanato, né, ao artesão? A gente dá valor muito mais aos mega empresários aí que estão explorando e estão ganhando milhões e milhões e milhões, mas não pagam e não valorizam o artesão, muito menos o produto dele, né? Para se pensar, para refletir. O bongolã, que traz aí formas geométricas, olha aí quantas roupas, olha, feitas do bongolã. E é interessante, quando a gente fala de moda, a gente liga logo à Europa, né, as Fashion Weeks da vida, e quantos tecidos africanos rodam nas Fashion Weeks de todos os lugares, inclusive da Europa, só que são tecidos africanos, mas isso ninguém comenta, apaga essa parte. Vamos falar só da parte que é da Europa. Então, como tudo, mais uma vez, é um apagamento do continente africano e de todas as coisas que existem no continente. Aí um exemplo aí do bongolã. Olha a riqueza de detalhes. E olha aí a roupa. São estendidos lá no sol para secar. Eu não sei exatamente, não sou especialista nisso, tá, gente? Eu não sei o processo de secagem, o que se faz, o que faz para fixar, mas que dá certo e fica lindo, com certeza. Adinkra, olha a riqueza do Adinkra. A gente conhece muitos símbolos adinkras, mas não conhece os tecidos adinkras. Olha aí. E olha quanta coisa a gente pode discutir, inclusive de roupas. Né? Quando eu falo que em todas as discussões a gente pode trazer à tona no meio de uma coisinha só. Então, por exemplo, as questões de gênero, roupas de gênero, por exemplo.
Né? De que roupa que nós estamos falando? De que lugar? Ah, desse gênero, tá? De que país? De que lugar? De que cultura? Né? A vestimenta muda o gênero de alguém? A vestimenta vai mudar a sexualidade de alguém? Que se discute tanto algumas questões de roupas aqui. O que muda? Enfim, aí ó, os carimbinhos adinkras que trazem a simbologia. Os carimbos de madeira? Você sabe que eu não sei, não me parece, não. Quer dizer, não sei, parece. Tem hora que parece, uns parecem aqui, ó. Esses nem tanto, né? Se a gente olhar pela questão artesanal, ele é de madeira assim. Né? Acho que é uma madeira mais clara aqui. É. E olha o trabalho que é. E aí alguns símbolos, claro que isso é meia dúzia, só um pequeno exemplo dos símbolos adinkras. E outra reflexão para nós. Por que a gente valoriza tanto os símbolos, os ideogramas japoneses, por exemplo? E tem muitas pessoas que nem conhecem os símbolos adinkras, né? E trazem mesmo simbologia, trazem tanta coisa bacana. É bem bacana. É engraçado, né? Que a paz vem de uma pomba mesmo. A paciência e tolerância lembra do nosso coração. Do nosso coração. Deus, o nosso sol, né? Que também tem a ver com os povos da América Central, né? Eu gosto disso aqui, ó. Umas relações. O entendimento também é bem legal. Vai cada um para um lado, mas a gente se une. Bem bacana. E é claro que esse é um pequeno exemplo só, tem uma infinidade aí de símbolos. E aí a gente fala um pouquinho hoje, gente, de como é que a gente pode trazer, como é que a gente pode levar o Mancala ao ELE com essa possibilidade de ensinar matemática, trazendo toda essa cultura. Lembrando que a gente começou o nosso bate-papo, o nosso encontro, falando que o jogo é o cavalinho de Troia. Não entre na armadilha que é colocar o jogo pelo jogo. Aí eu aprendi o jogo, aprendi a regra, vou lá e dou a regra e acabou, e bora a competição. Não entra nessa. Se for para fazer isso, jogue qualquer outro jogo. Pega o xadrez, pega a dama, pega qualquer outro jogo. Não pega o Mancala. Mancala é uma outra coisa, nunca é o jogo pelo jogo. Lembrando, apesar de ter, na maioria das vezes, um ganhador, ele é um jogo cooperativo. E tudo que tem por trás do jogo. Tem toda uma simbologia, uma comparação de vida com relação ao jogo. Então não dá para simplesmente colocar o jogo pelo jogo. Mas ele é um cavalinho de Troia para a gente introduzir toda a história e cultura africana. Né? Através de um jogo eu consigo, a cada aula, dar uma pinceladinha. Claro que para vocês, eu fiz num sistema macro, ó. Mas claro que para os estudantes, e principalmente dependendo da idade, é uma pinceladinha de cada vez, inclusive nas regras. Mas é sempre uma pinceladinha. Aí eu ensino isso, ensino o jogo. Eu ensino isso, ensino o jogo. E aí algumas dicas. Pelo amor de Deus, não é receita de bolo, longe de mim, sou contra isso. São só uma ótica com relação ao jogo. Então, por exemplo, ensinar, mostrar o mapa, ensinar qual é a localização geográfica, onde é que é a África, quais são os países que pertencem à África.